Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, Espírito, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. Neste caso aqui, também através do médium Valdo Vieira. E nós já estamos há algumas semanas fazendo a abordagem de todos os capítulos. Agora, o programa de hoje vai trazer o capítulo 7. Eu agradeço bastante aqueles que nos estão dando um retorno sobre a nova maneira que nós estamos adotando de explicarmos cada capítulo, porque este livro é um livro bastante especial. Ele é diferente de todos os livros que André Luiz já escreveu. Ele é bastante técnico, ele não tem personagens, ele não tem histórias, enredo, ele tem conceitos. E nós temos procurado para tirar o receio dos leitores, porque acham às vezes muito difícil os termos, muito complexos. Nós temos procurado fazer sempre, em cada subtítulo, um resumo do conteúdo daquele subtítulo. E depois fazemos a leitura do original. Com isso, tem ficado mais fácil para compreender o que é o núcleo daquilo que André Luiz quer falar naquele subtítulo. E nós temos recebido das pessoas que nos assistem informações sobre como isso está ajudando ou atrapalhando. E até agora, todas as manifestações têm sido favoráveis, porque parece que as pessoas compreendem melhor. Eu realço aqui que nós não estaremos modificando o texto. Nós vamos fazer o resumo, mas vamos ler depois a íntegra daquele mesmo subtítulo, para o caso de você que queira fazer pesquisas a respeito daqueles termos mais específicos, você também possa, tá bem? Então agora pegue o seu livro, pegue a sua caneta, o seu lápis, anote os detalhes em alguma folha à parte ou no próprio livro, para que você não perca nenhuma dessas viagens que André Luiz faz no conhecimento da evolução, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então agora nós vamos começar o capítulo 7, que vai nos trazer informações muito interessantes sobre a evolução e a hereditariedade. Aí nós vamos começar o primeiro subitem, o subtítulo, com um resumo que nós fazemos. Vamos ver o resumo na tela, então? O primeiro resumo fala sobre o princípio inteligente e a hereditariedade. Nós recordamos que quando começamos a estudar, lá no capítulo 3, nós vimos o conceito da mônada. Então, a mônada espiritual é aquela que faz o seu estágio inicial no reino mineral. Depois, evoluindo, ela passa a princípio espiritual. E ela atua nesta área no reino vegetal. Depois de ter evoluído no reino vegetal como princípio espiritual, ela evolui e se torna princípio inteligente, já fazendo estágio no reino animal. Olha que interessante. Para que depois de ele estagiar o suficiente no reino animal, ele ganhe a condição de espírito. Então, o princípio inteligente migra com a evolução para tornar-se espírito. Então é a condição que nós temos hoje, mas nós já passamos pelos outros estágios. Então agora, neste subtítulo que você estava vendo ali, você vê, o título está hereditariedade, evolução e hereditariedade, e o subtítulo, como você vai voltar a ver, está aí, ó, princípio inteligente e hereditariedade. André Luiz, nesse trecho, compara a hereditariedade à geometria, ciência que estuda as propriedades do espaço limitado. Os arquitetos espirituais, obedecendo à supervisão celeste de espíritos mais elevados do que eles, por longos séculos, preparam as células que serviriam de base ao reino vegetal, combinando seus elementos principais a outros elementos primordiais para o equilíbrio das forças entre o núcleo e o citoplasma. Cada célula é um motor, lembra que nós já vimos isso? A célula é um motor elétrico.
E ela tem no núcleo a ligação com a matéria física. E no citoplasma, a ligação com o espírito. O perispírito está mais ligado na área do citoplasma, enquanto que a vida física, o corpo de carne, está ligado à expressão nuclear da célula. Então ele está dizendo, esses espíritos estão trabalhando séculos e séculos para construir a célula que servisse de base agora ao reino vegetal, pela combinação dos principais elementos com outros elementos primordiais, com a finalidade de equilibrar as forças entre o núcleo e o citoplasma. Isso permite que o princípio inteligente comece a se desenvolver, não só quanto ao corpo físico, mas também em relação ao corpo espiritual, surgindo assim as linhas básicas de ambos os corpos no reino vegetal para dar seguimento ao reino animal. Esse é o resumo deste primeiro subtítulo. E aí, já com base nessa primeira abordagem, nós vamos ler o texto, e você vai acompanhar conosco nos slides, nós vamos ler o texto que está escrito aqui no livro, logo na primeira parte. Vamos lá? Veja aí, ó. Evolução e hereditariedade. O princípio inteligente e a hereditariedade. Diz André Luiz, referindo-nos à lei da hereditariedade, é inevitável, de certo modo, recordar a geometria para simplificar-lhe os conceitos. Para você simplificar os conceitos da hereditariedade, ele vai recorrer à geometria. A geometria é a ciência na matemática que estuda esta relação dos corpos. Então, veja só, como uma ciência que estuda as propriedades do espaço, você vê lá o círculo, o quadrado, o triângulo, o pentágono, o hexágono, são relações geométricas. Com base nessa ciência que dá essa estruturação das formas, vamos encontrar, diz André Luiz, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida, circunscrita à forma em que se externa. Então, a hereditariedade seria a lei da geometria que produz a forma em que a vida vai se externar. Ora a forma vegetal, ora a forma animal, a forma mineral. Então, a geometria estaria sendo usada como uma comparação com a hereditariedade. Aí ele continua dizendo, só a inteligência, o princípio inteligente, a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Em razão disso, e atendo-se, restringindo-se aos objetivos finalistas do universo, qual é o objetivo, aonde vamos chegar em todos os projetos do universo, não será possível esquecer o plano divino, quando se trate de qualquer mergulho mais profundo na genética, ainda mesmo que este mergulho enoje ou cause repugnância aos cultores da ciência materialista que não querem ver Deus tomando conta de tudo isto. Os materialistas não aceitam a inteligência soberana, eles acham que tudo são forças da própria natureza que se autoestrutura. Como se estruturam, então, os cromatídeos nos cromossomas? É um problema que, de todo, por enquanto, nos escapa ao sentido. Mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados a essa supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino vegetal, combinando as proteínas do núcleo e as glúcides e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecessem um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e o citoplasma, e o conteúdo do citoplasma, fazendo essa energia ficar em equilíbrio entre as duas partes, com a combinação, como nós já vimos no resumo,
Os espíritos superiores estão criando condições para que, com essa semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista físio-psicossomático, ou seja, corpo, alma, que se estabelecem unidos em um núcleo. Então, a definição físio-psicossomático quer dizer corpo físico e corpo espiritual. O princípio inteligente, então, começa a se desenvolver nessas duas dinâmicas. Não apenas a forma física do futuro promete revelar-se, não apenas, mas também a forma espiritual. E aí ele continua concluindo que esse trabalho para dar ao princípio inteligente essas condições vai permitir que, além do corpo físico, ele também desenvolva esse corpo espiritual. Então você vê que é basicamente o que nós colocamos no nosso resumo. Já vimos nos programas anteriores a importância da célula como o ponto de ligação da alma à matéria que está sendo modelada. Mas a mônada vem vindo, ainda não é o ser humano, ainda não é o espírito completo. São estágios espirituais que vão se modelando. E algumas pessoas às vezes nos escrevem perguntando, quer dizer que o espírito humano passou por essas situações? Sim, é isso aí. Todos nós já estivemos nessas etapas. Para termos hoje a evolução física e espiritual que nós temos, nós tivemos que ir desenvolvendo isso. Da mesma forma que hoje, sabe, a plantinha que está no seu vaso, aí na sua casa, ela também é um princípio. Um princípio que está sendo modelado nas disciplinas daquela planta. Para que mais lá na frente ela se torne um animal e mais na frente, milhões de anos, ela se torne um espírito humano. Graças a essas leis. Bom, agora nós vamos então para o segundo subtítulo. Acompanhe conosco. O subtítulo, Fatores da Hereditariedade. No interior das células simples, quando falamos de células simples, estamos nos referindo àquelas unicelulares, aquelas mais primitivas, né? Surgem, graças à influenciação magnética, os primórdios da cromatina, de onde se originam os cromossomos, nos quais se encontram as fórmulas vitais da reprodução. Com a participação da mônada celeste, vão se processando os inúmeros tipos de divisão das células. As células começam a se multiplicar e há diversos tipos de divisão, fazendo a interação da inteligência embrionária com a matéria simples. Desenvolvem-se e aperfeiçoam-se lentamente múltiplos tipos de divisão celular sob os cuidados dos construtores divinos, que atuam no centro nuclear para manter a união das forças físicas e espirituais. Núcleo onde se verifica a ação mental de natureza eletromagnética, produzindo a polarização nuclear e a migração dos cromossomos do equador para os polos da célula, dando origem às leis da hereditariedade e da afinidade, através da disposição dos cromatídeos, que no caso são os cromossomos já divididos. Ele está explicando então o mecanismo que fez com que a célula pudesse deixar de ser uma e tornar-se duas, e com isso ir ampliando a sua estrutura, e obviamente em diversos tipos de subdivisões. E você vai ver agora no próximo slide, no resumo, esta referência mostrando, no caso da mitose, como que se dá essa multiplicação. Embaixo você vê
fotografias de microscópios eletrônicos que mostram essas fases todas, mostrando justamente como que se duplicam os cromossomos e como eles migram da região do Equador para a região polar. Quer dizer, de um lado, ele se organiza no centro e depois ele é puxado para cima e para baixo, ou para a direita e esquerda, depende da posição da fotografia, para que depois aconteça a divisão da célula originária em duas iguais. Aí então em cima você vê em um gráfico desenhado essa estrutura chamada mitose e as suas diversas transformações, os seus períodos de separação para gerar no fim duas células, que são a prófase. Você vai ver que existem dois corpúsculos que vão migrar, os centrossomos vão migrar para os polos da célula e dali eles vão, através de microtúbulos, eles vão unir o centrossomo até os cromossomos que estão sendo duplicados. Então ali nós temos a prófase, os cromossomos começam a se duplicar, a metáfase, depois a anáfase, quando os microtúbulos já estão conectados com a parte central dos cromossomos duplicados e eles começam a ser puxados para as bordas. A telófase, quando se cria de novo uma estrutura em volta dos cromossomos agora já separados, como se fosse a capa do núcleo da célula, onde estão os cromossomos. E por fim, a citocinese, que é a divisão dessas duas para que elas fiquem independentes uma da outra. São estas etapas da divisão celular, que se em cima estão desenhadas, embaixo estão filmadas, fotografadas em microscópio. Uma representação bastante fiel. Então você vê que o que André Luiz está falando é que todo este processo ele é impulsionado pela ação espiritual, utilizando-se dessas influências magnéticas. E é no magnetismo, como nós já vimos lá do Leptothrix, lembra? Que há essa polarização. Então, os centrômeros saem da posição em que se encontram, primeiro eles se duplicam, depois eles que estão juntos, eles migram cada um para um lado. Aí, enquanto isso, dentro do núcleo, porque os centrômeros estão no citoplasma, no núcleo da célula, ali começa a haver a multiplicação, a duplicação dos cromossomos. E com isso, quando eles já estão na posição, eles lançam como se fossem garrinhas de cima para baixo, de baixo para cima, para unirem-se aos cromossomos agora duplicados e depois eles são puxados, como se fosse uma divisão. Como se fosse, olha, você fica com a sua parte, eu vou ficar com a minha. Então nós vimos isso na descrição de André Luiz. E é nesse sentido que nós queremos que você também entenda justamente essa ação dos espíritos nesse processo. Nós estamos lá no começo. A célula começa a se estruturar como uma entidade que vai produzir outras, que vai ampliar-se, que vai multiplicar-se. E isso facilitará o avanço da evolução dos corpos. Por isso é que é importante esta fase. Daí então, com essa iluminação das imagens, em nossa capacidade de imaginar, de perceber, nós vamos agora ver o que André Luiz escreve neste trecho do subtítulo Fatores da Hereditariedade. Vamos lá? Vamos ver o slide? Esse é o texto do livro. Aí André Luiz está dizendo: na intimidade dos corpúsculos simples, que evoluiriam para a feição, para a aparência de máquinas microscópicas formadas de protoplasma e paraplasma, vão se fixando vagarosamente, sob a influenciação magnética, os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomas em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Como se faria a reprodução? Utilizando-se dos caracteres de cada uma das espécies ou dos cromossomos na sua sequência. E então, processos múltiplos de divisão
passam a ser experimentados. A divisão direta, ou chamada também de amitose, é largamente usada para, em seguida, surgir outro tipo de divisão chamada mitose, ou divisão indireta, em que as alterações naturais da mônada celeste se refletem no núcleo, pronunciando sempre maiores transformações. A mônada inicial, que estava lá, a mônada celeste, lá no reino mineral, ela vai se transformando também. Quando ela atinge o estágio de poder migrar para o reino vegetal, ela começa a interferir, graças à ação magnética, também na combinação desse processo da multiplicação celular. Então os cromossomos começam a ser aqueles mapas que vão organizar o futuro, os futuros corpos, nas futuras células. E ali, com a divisão celular e com a sequenciação cromossômica, podem acontecer muito mais variações, muitas outras variações. Podem se multiplicar em espécies, em grupos celulares afinizados com aquela característica. É o que ele está falando aqui. Portanto, com a mitose, surge um novo processo de transformação da célula para que a mônada, que possa estar lá nesse mesmo processo primitivo de evolução, comece também a ganhar mais opções de avanço na sua constituição. E aí ela passa a ser o princípio espiritual, utilizando-se do reino vegetal para poder ir também evoluindo. Mas vamos continuar no slide, veja aí. Lentamente, os cromossomas adquirem a sua apresentação peculiar. E aí ele vai explicar como que se dá a mitose, com as transformações do cromossomo internamente. E ele cita aqui a sua apresentação peculiar em forma de ponto, alça, bastonete, bengala. E a evolução que ele diz respeito na divisão do núcleo celular, chamada de cariocinese. O núcleo tem que se dividir, porque é no núcleo que está a mensagem de como será a mudança das células futuras, como serão as subdivisões. Então, a cariocinese, que é a divisão do caroço, a divisão do núcleo, vai permitir que os cromossomos possam ser compartilhados com as outras células daí decorrentes. E aí ele cita essa cariocinese que acontece desde a prófase até a telófase e merece a melhor atenção dos construtores divinos, que através do centro celular mantém a junção das forças físicas e espirituais. Ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomas na direção do equador para os polos da célula, criando as leis da hereditariedade e da afinidade que se vão exercer dispondo nos cromatídeos, em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre o leptotênio e o paquitênio, os genes ou fatores da hereditariedade. Os genes são os que vão governar a hereditariedade para que as características de uma se transfiram para outra célula, que no transcurso dos séculos vão sendo fixados em número e valores diferentes para cada espécie. Olha que interessante. Números e valores diferentes para cada espécie. E é aí que surgem as diferenciações e as modificações que dão origem a caminhos diversos na multiplicidade dessas raças, dessas espécies de plantas, por exemplo. Justamente porque os genes vão sendo combinados, são sendo recombinados em cada uma dessas formas e vão sofrendo as chamadas mutações naturais. Olha que interessante. Isso é uma forma
de produzir novos corpos para que aquela mônada, que antigamente era a mônada espiritual, que vivia nos minerais, possa evoluir agora para o chamado princípio espiritual. É um começo, não é o espírito, não é a inteligência, mas é o começo de um princípio, o princípio de um que vai ser no futuro um espírito. E é a célula base, essa que vai ser agora modificada para que ela possa produzir novas células com as indicações, um mapa, como vão ser as próximas gerações, que vai permitir toda uma variante com base na ação mental, sejam dos construtores, seja da própria influenciação desta mônada, deste princípio espiritual, que começa também a ligar-se de forma magnética àquele núcleo pequenino e dar o seu impulso para que ele também se estabeleça. Muito interessante. Mas nós temos o outro subtítulo. Aí você vem, arquivos dos reflexos condicionados. Através, então, do processo de nascimento, morte, experiência e renascimento, nos dois lados da vida, a mônada vai evoluindo no reino vegetal. Primeiramente, através da reprodução sem o sexo, sem a troca sexual. Depois, entrando na fase dos flagelados, o Leptothrix, lembram dele? Ela vai subindo gradualmente na escala animal, modelando o próprio corpo espiritual em formas mais complexas, graças à constituição do sistema nervoso, responsável por ser a sede dos instintos superiores e capaz de arquivar os reflexos condicionados. Então você vê que primeiro vai haver a reprodução sem a troca sexual no reino vegetal. Depois ela começa a migrar para o reino animal quando surge o Leptothrix, vocês se lembram do programa anterior, e que graças à sua ligação com o ferro, a polarização, a sua necessidade de entrosar-se com outros para poder se sentir atraído, começa a nascer a reprodução sexuada. E com isso, esse princípio vai se tornando cada vez mais complexo, migrando cada vez mais para estágios de avanço, tanto na matéria, no corpo mais complexo, quanto na alma. E é justamente quando surgem essas linhas neuronais ou nevrálgicas dos princípios ligados a essa capacidade de acumular experiências e de reter informações, que nós vamos começar a ter esta sede, como ele disse aqui, esta forma esse embrião do sistema nervoso, onde ficam arquivadas essas experiências, os instintos superiores, justamente quando há essa polarização. Olha só que interessante. Isso vai poder ser depois multiplicado em corpos futuros, também através da polarização que o perispírito começa a ter. E agora, então, a gente vai ver o que André Luiz falou, porque até aqui eu aqui resumi. Agora a gente vai ver o outro André Luiz, como é que ele explicou isso. Vamos lá. Arquivos dos reflexos condicionados. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência e renascimento, você vê que tem sempre acúmulos de aprendizado em que você nasce e aprende, depois você morre e aprende, depois você renasce e aprende, fazendo com que de um lado e de outro da vida o indivíduo vai estagiando. Você vê aí, ó, através desses estágios, nos planos físico e extrafísico, as crisálidas, casulos de consciência, as mônadas, dentro do princípio de repetição, respiram sob o sol como seres autótrofos no reino vegetal, os seres que produzem o próprio alimento, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam, em que se juntam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Então não há mudanças na maneira de reprodução
no reino vegetal. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, ele vai se habilitando a se diferenciar nos flagelados, os que têm flagelos, os que têm rabinhos, subindo progressivamente a uma diferenciação maior na escala animal, onde o corpo espiritual, com aquela aparência da forma inicial do ser humano, a protoforma humana, já oferece modelos, moldes mais complexos, diante das reações do sistema nervoso. Já um sistema que vai sendo modelado à medida em que ele deixa o reino vegetal e começa a migrar para o reino animal. Esse sistema nervoso, ele é a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar os reflexos condicionados. Então a gente vai começando a perceber que existem reflexos que vão sendo arquivados pelos estímulos que esses corpos iniciais vão recebendo. Então isso fica automatizado no sistema nervoso, nesse sistema nervoso primitivo. Até que o perispírito, já no reino animal, comece a modelar cada vez mais corpos que já carreguem consigo essa automatização para as próximas etapas. Puxa, legal isso. E agora a gente vai para o subtítulo Construção do Destino. Vamos ao resumo. Deixando o reino vegetal, a mônada espiritual precisa estagiar no corpo de seres que não produzem o seu próprio alimento, os alótrofos. Porque antes, como vegetal, ela produzia, eram os autótrofos. Precisando se manter, porque ela vai ter que comer, com matérias orgânicas já prontas, vindas de fora. Evolui no tempo, sempre dirigida pelos arquitetos espirituais que coordenam a evolução da forma. Migrando entre as duas esferas, terrena e espiritual, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Quando ela chega na etapa dos protozoários, esse corpinho começa a produzir algumas organelas, chamadas de vacúolos, pequenos embriões de órgãos internos nestes seres unicelulares, os protozoários, que vão garantir o seu equilíbrio químico através de membranas semipermeáveis que você pode trocar os conteúdos com o meio externo e também vão lhe garantir o processo de digestão. Os protozoários então já começam a ter organelas, não é mais um citoplasma e um núcleo. E você vai ver na imagem a seguir essa referência. Vamos lá. Olha aí, ó. No caso aqui você está vendo um protozoário. Você vê um paramécio, que parece um sapatinho, um chinelo, tá vendo? Ele tem a parte de movimento, que são esses cílios. Ele nada com esses cílios, ou seja, ele tem um impulso elétrico que o leva para lá e para cá. Ele tem os núcleos, onde estão as orientações genéticas. Ele começa a ter ali, ó, um embrião de boca, uma faringe chamada de citofaringe, como uma espécie de faringe da célula. Ele tem um sulco oral por onde, a princípio, ele vai absorver a comida. Ele tem vacúolos contráteis, vacúolos digestórios, que são embriões de sistemas digestivos. E aí, embriões de outros tipos de sistemas que vão se desenvolver nos animais mais avançados. Esses são unicelulares, eles só têm essa estrutura. É uma célula única, mas eles já estão no reino zoa, o reino animal. São o princípio primitivo do reino animal. E agora, na sequência, continuando o mesmo subtítulo, ele vai falar dos pluricelulares, os metazoários. Ali à esquerda você vê quem são os metazoários. Tudo que veio depois, ó, o tigre, o peixe, a aranha,
o macaco, a borboleta, tudo que veio depois, o tubarão, tudo é reino do metazoário. Então ele está dizendo, em uma etapa mais avançada, o corpo já possui aparelhos e sistemas com órgãos formados de tecidos e compostos por células que se multiplicam de forma diferente em cada uma destas áreas, levando-a por diversas metamorfoses até o reino hominal, onde os gametas, já consolidados, já estruturados e especializados, dominam o aparelho de reprodução específicos para o homem e para a mulher. A fecundação reúne e mistura os cromossomos paterno e materno, produzindo um organismo pela hereditariedade que herda os caracteres genéticos dos pais. No entanto, no reino humano, o espírito pode interferir com sua simples presença ou influência na divisão celular no interior da célula ovo, plasmando o futuro corpo de acordo com suas necessidades evolutivas, construindo assim o seu próprio destino através do novo corpo que se forma. E é esse o resumo desse trecho da construção do destino. Agora a gente vai ler o que André Luiz explicou no livro. Vamos lá. Construção do destino. As células sofrem transformações profundas, porque o elemento espiritual deve agora viver como um ser alótrofo, somente conseguindo se manter como produto de matérias orgânicas já elaboradas. Ele precisa comer o que já está elaborado. Ele não elabora mais a sua própria comida. Com a passagem do tempo e sob a inspiração dos arquitetos espirituais que lhe deram origem ou que lhe orientam a evolução da forma, avança na rota do progresso, plasmando, gerando novos implementos, novos órgãos no veículo em que ele vai se expressar, no corpo que ele vai se expressar. Entre a esfera terrena e a esfera espiritual, adquire os orgânulos particulares com que passa a atender variadas funções entre os protozoários, como sejam os vacúolos pulsáteis para a sustentação do equilíbrio osmótico, do equilíbrio químico, e os vacúolos digestivos para o equilíbrio da nutrição. Nos metazoários, conquista um corpo físico estruturado em aparelhos e sistemas já complexos, constituídos de órgãos que, por sua vez, são formados de tecidos compostos por células em complicado regime de diferenciação e passando por longas e perseverantes metamorfoses, atinge o reino hominal, em que os gametas se erguem especializados e seguros no aparelho de reprodução, com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher, no íntimo do centro genético, entre os aparelhos de metabolismo e os sistemas de relação. No ato da fecundação, reúnem-se os pronúcleos masculino e feminino, mesclando as unidades cromossômicas paternas e maternas, a fim de que o organismo, obedecendo à repetição na lei da hereditariedade, se desenvolva dentro dos caracteres genéticos daquele que descende, de onde ele veio. Mas, agora, no reino humano, o espírito, entregue ao comando da própria vontade, determina, com a simples presença ou influência no campo materno, os mais complexos fenômenos endomitóticos no interior do ovo, edificando as bases de seu próprio destino no estágio da existência cujo início o berço assinala. Tudo isso é o que André Luiz está explicando. Então imagina assim, no começo era uma taperinha, feita ali de pedaço de madeira, de folha. Depois ele vai
organizando-se de uma outra maneira. Aquela taperinha que só tinha um cômodo, agora precisa ter uma salinha, um quartinho, um banheirinho ou uma cozinha. Ele vai ampliando, até que com o passar do tempo as necessidades se tornam tão maiores e ele vai se capacitando cada vez mais, que no fim ele constrói um sobrado, depois constrói um prédio, depois constrói um condomínio que tem esgoto, e tem coleta de lixo, que tem fornecimento de água, que tem área de lazer, piscina aquecida, que tem energia solar, que tem todos os requisitos, como elevador para ir lá para cima, que é um corpo humano já consolidado. E é essa explicação que ele está dando nesta primeira parte do capítulo. Então, coisas boas, coisas legais que a gente vai continuar acompanhando para terminarmos o capítulo na próxima semana. Então eu espero você, aguardo que você possa ter entendido e absorvido muitos desses ensinamentos, e para aquilo que você ainda ficou em dúvida, pode pesquisar, que é muito interessante, que a gente vá em busca de mais informações, tá bom? Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Nós vamos esperar você no programa da semana que vem, onde vamos terminar o capítulo 7. E desejamos que, se você puder nos dizer se está indo bem, se essa maneira de fazermos a divisão em resumo está ajudando você para entender o que André Luiz está dizendo, você nos escreva, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, dê a sua opinião, nos avise, porque assim a gente melhora, tá bom? Na próxima semana eu espero você para terminar o capítulo 7. Obrigado pela audiência, até lá e muita paz!